Gente amada, gente querida, você que curte meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: eu não sinto saudades de ninguém da minha família. Apenas me sinto incomodada comigo mesma por não sentir nada por eles, a não ser pena e culpa por me sentir meio responsável por eles. Não tenho nenhuma afinidade com a minha mãe nem com minha irmã. Zero. Só consigo conviver de longe mesmo. Acho que sinto o peso disso, porque sinto que, de certa forma, eles são emocionalmente e financeiramente dependentes de mim. Como posso tirar esse peso enorme das minhas costas? Minha cara, ninguém tem mérito ou demérito por ter ou não ter afinidade com alguém. É a natureza das pessoas que produz o tanto de afinidade que elas sentem umas com as outras. Distância não é desafeto. Desafeto é insistir num convívio sem afinidade. A toxicidade relacional nasce basicamente de convívios que não respeitam o grau de afinidade entre as pessoas. São convívios forçados por vínculos que desconsideram a afinidade. Existe uma cobrança social e cultural muito forte para que a gente ame automaticamente a família de origem, para que a gente sinta saudade, para que a gente sinta gratidão, sem que a gente sinta conexão. Meu Deus! Não que você não possa sentir tudo isso na versão saudável, pelo vínculo de afinidade. Só que o tanto de afeto que a gente sente não tem nada a ver com o vínculo biológico. Ninguém sente afeto por obrigação. Essa pressão social só faz a gente se sentir culpados. O afeto nasce da afinidade, da convivência respeitosa, da semelhança de valores estruturais, da oposição amistosa quando há discordância, da liberdade de pensamento quanto às escolhas religiosas, filosóficas, comportamentais, etc. E quando isso não acontece, quando a família de origem é um lugar de peso, de exigência ou de desconexão, o afeto não se desenvolve. E isso não é culpa de ninguém. A gente não fabrica afinidade. Minha cara, muito provavelmente você não está sentindo falta de afeto. O que você está sentindo, pelo meu sentir aqui, é o incômodo de não conseguir forçar um afeto que nunca existiu de forma espontânea. E talvez o mais difícil seja admitir isso sem se julgar. Porque a culpa que aparece é resultado direto de uma expectativa que foi colocada em você, de que seria errado não querer estar tão próxima da sua mãe e da sua irmã. Mas veja uma coisa: fingir não seria generosidade, seria opressão emocional disfarçada de boa intenção. A culpa também aparece quando você tenta se afastar de uma relação que, no fundo, nunca te alimentou. Você se sente responsável por pessoas que não te fazem bem, com quem você não tem afinidade. E isso é um sinal de que você cresceu aprendendo que precisava dar conta do emocional dos outros. Mas não precisa, de verdade, não precisa. Isso não é generosidade, é vazamento de energia. Não dá para viver um amor saudável motivado por uma equivocada sensação de dívida emocional, pelo amor de Deus. O amor se revela quando as pessoas se cuidam mutuamente, sem chantagem, sem imposição, sem expectativas de que o outro preencha o que eu não consegui desenvolver em mim. Esse peso nas costas que você falou é o retrato da confusão entre vínculo e obrigação. Você tem um vínculo biológico com a sua mãe e com a sua irmã, mas o afeto não nasce só da biologia. O afeto nasce e se sustenta principalmente também do tanto de empatia entre as pessoas, das interações respeitosas, da liberdade para cada um ser e exercer o que é. Quando a relação é baseada em expectativa, chantagem emocional ou dependência, o vínculo se transforma em prisão. E aí, ao invés de sentir amor, você se sente em dívida. Ao invés de sentir saudade, você sente rejeição em relação àquelas pessoas. E isso não é sinal de maldade. É sinal de que você percebeu o quanto essas relações são tóxicas para você. Perceber isso é dolorido, porque você enxerga que essas relações não são mutuamente nutritivas, simplesmente porque essas pessoas não aceitam quem você é, portanto, não te respeitam e nem te acolhem afetivamente. Há
falta de afinidade. Você falou sobre a dependência emocional e financeira que eles sentem em relação a você. Tem uma coisa que você precisa aceitar para ter paz de espírito. Uma pessoa pode precisar de você, mas isso não significa que você tenha que se sacrificar por ela. Você pode ajudar pontualmente se quiser, mas sem carregar os outros nas suas costas. E além do mais, não é seu papel equilibrar o emocional da sua mãe ou da sua irmã, porque aí você entraria no papel de mãe da sua irmã e mãe da sua mãe. E isso causa uma bagunça sistêmica nada saudável. Se elas são dependentes, isso revela uma ausência de autonomia delas. Elas precisam buscar uma terapia ou uma ajuda espiritual. Se consultada saudavelmente, você pode fazer sugestões, sugerir livros, vídeos, etc. A sua responsabilidade emocional é com você e com as pessoas com quem você tem afinidade, pessoas com quem você interage com afeto e amorosidade. Muita gente confunde distância com desafeto. Distância não é desafeto. Desafeto é insistir num convívio sem afinidade. Repito, distância não é desafeto. Desafeto é insistir num convívio sem afinidade. Existe uma distância que é saudável e que protege o pouco que talvez ainda exista de afeto. Estar perto demais de quem nos drena a energia pode estragar até o mínimo de respeito que ainda resta na relação. Às vezes, o amor que ainda poderia crescer se destrói justamente pela insistência em manter uma convivência forçada. A distância pode ser uma forma de respeito mútuo. Eu não invado o seu espaço e você não invade o meu. E a partir desse limite claro, quem sabe um dia algo mais saudável possa surgir. Mas não dá para construir nada num terreno de exigência e culpa. Distância saudável é aquela pela qual você consegue ainda enviar a sua melhor energia amorosa para cada pessoa. Tirar esse peso das costas não significa abandonar ninguém. Significa reconhecer que você tem direito de se proteger, que você tem direito de escolher com quem você quer estar e como quer estar. Esse é o ponto estrutural, minha cara. Autonomia emocional não é egoísmo, é saúde. E só quem tem autonomia é capaz de oferecer alguma coisa de fato boa, porque faz isso por escolha e não por pressão. Se um dia você quiser ajudar a sua família, que seja porque você quer e não porque se sente obrigada. Esse é o único tipo de ajuda saudável que se pode oferecer. Você pode começar esse processo agora, tomando algumas decisões. Uma delas é parar de tentar sentir alguma coisa que você não sente. Isso já traz um grande alívio. Outra decisão é se permitir ser honesta com o que você sente, sem julgamento. E uma terceira decisão, a mais prática, é botar limites claros. Você pode, por exemplo, definir quanto tempo por semana você quer dedicar a uma determinada relação. Quanto você pode ou não ajudar financeiramente? Que tipo de conversa está disposta a ter? Esses limites não são falta de amor, são formas de manter a sua integridade emocional. Lembre-se, minha cara, que afeto se desenvolve com liberdade, não com dívida. Se não há convivência respeitosa, se não há escuta, se não há cuidado verdadeiro, é natural que o afeto perca o espaço saudável para existir. Você não está falhando como filha ou como irmã. Você só está sendo honesta. E essa honestidade pode, inclusive, abrir caminhos para relações mais sinceras, inclusive com outras pessoas, com outros vínculos e também, quem sabe, com a sua própria vida. Sem forçar, sem culpa, só clareza, respeito por si mesma, abrindo espaço interno para o afeto espontâneo. O que você sente já é natural o suficiente. O que você quer construir a partir disso é o que importa agora. Vínculo biológico não determina o tanto de afinidade, de afeto e de amor que se sente em relação a alguém. A distância saudável preserva o tanto de afeto que ainda existe. Distância não é desafeto. Desafeto é insistir num convívio sem afinidade. Minha cara, essa é minha resposta.
Espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão. Quero agradecer muito pela sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer demais também por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero, como sempre, aqui estender essa gratidão a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma energia aqui que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.